A gente precisa lembrar alguns conceitos aqui da compactação. Eu acho que eu acabei não colocando aqui nas notas de aula. Deixa eu ver se coloquei alguma coisa, não. Bom, mas a gente pode fazer aqui rapidamente uma revisão sobre compactação do solo. A gente pode aproveitar esse desenho aqui, ó. Pessoal, imagina que a gente então tem uma amostra de solo. O que é compactar um solo? Compactar um solo é densificar esse solo. O que é densificar um solo? É aumentar a sua densidade. O que é densidade? É a relação da massa por volume. Densidade ou massa específica é a relação da massa por volume. Compactação é densificar um solo. O que é densificar? Aumentar a sua massa específica ou aumentar a sua densidade. Como é que a gente aumenta essa densidade do solo? Vou pegar aqui. Como é que a gente faz para aumentar essa densidade do solo? Bom, primeiro, nós não vamos mexer na massa do solo, a massa dos grãos. A massa dos grãos vai continuar sempre a mesma. O que nós vamos mexer no solo, na compactação, é no volume de vazios. Então, a compactação do solo consiste em eliminar ao máximo o volume de vazios do solo. Vejam, se a densidade do solo é a relação de massa por volume, quanto menor for esse volume aqui, um denominador, maior é a densidade. Por isso, compactação significa densificação do solo, porque a gente vai reduzindo esse volume do solo por meio da compactação. E essa redução ocasiona um aumento da massa específica. Compactar um solo é densificar um solo, ou seja, aumentar a sua densidade por meio da redução dos vazios de um solo. Isso é compactação. Então, basicamente, pessoal, a gente tem um ensaio de compactação em que, nesse ensaio, a gente obtém uma curva de compactação. Então, só para a gente lembrar aqui rapidinho, ó, se a gente tentar compactar um solo seco, pessoal, a gente percebe que a gente não consegue reduzir muito os vazios do solo. É difícil compactar um solo seco. À medida que a gente vai acrescentando água, facilita a eliminação desses vazios do solo. Então, a água tem um fator fundamental na compactação do solo. À medida que a gente vai adicionando água do solo, melhora as condições de compactação. Só que chega um momento que existe um determinado teor de umidade que conduz à máxima densidade do solo, que nós chamamos de teor de umidade ótimo. Então, essa é a curva de compactação, pessoal. A gente basicamente tem aqui, nesse eixo das ordenadas, a massa específica seca. E aqui a gente tem o teor de umidade. Letrinha W. Então, o ensaio de compactação consiste em obter qual é o teor de umidade, que vai estar aqui nesse ponto aqui de flexão da curva, que conduz à máxima massa específica do solo. Então, a gente vai ter esse teor de umidade, vou pegar aqui uma setinha, né? Esse teor de umidade. Uma massa específica correspondente, que é a máxima massa específica do solo. Então, basicamente, essa é a compactação do solo. Então, basicamente, a gente reduz o volume do solo e aumenta a sua densidade. Agora, o que acontece quando a gente, por exemplo, vai até uma jazida de solo? Imagina que a gente tem uma jazida aqui de solo.
E aí, pessoal, esse solo aqui, ele está sujeito ao seu estado geostático de tensões, ou seja, ele está sujeito à sua própria tensão devido ao seu peso próprio. Ele está confinado aqui dentro do solo. E aí imagina que eu quero tirar esse solo aqui dessa jazida para fazer um aterro numa determinada obra. Esse solo, então, pessoal, ele está confinado. Quando a gente retira esse solo, uma fração desse solo que estava confinado, essa parcela aqui de solo que foi retirada, ela sofre um alívio de tensões. Essa parcela aqui que anteriormente estava confinada, ela vai sofrer um alívio de tensões. Esse alívio de tensões vai gerar um rearranjo nos grãos, aumentando de volume o solo. Esse aumento de volume por esse alívio de tensões, nós vamos chamar de empolamento do solo. Então, o empolamento corresponde a esse aumento do volume do solo devido a esse alívio de tensões ocasionado por conta do rearranjo dos grãos. Então, vejam as duas situações que a gente pode ter no solo, né, pessoal? A gente pode ter a compactação, que consiste em reduzir os vazios do solo, ou seja, reduzir o volume do solo e aumentar a sua densidade. E aqui em empolamento, a gente tem um aumento do volume do solo por conta desse alívio de tensões e do rearranjo dos grãos. Isso é empolamento. O exercício, então, pergunta justamente esses dois conceitos. Então, na fase de planejamento do projeto executivo de uma rodovia, foi necessário prever os volumes de corte de solo, transporte e aterro de um trecho da rodovia. Ao analisar o solo do terreno natural, onde será feito o corte, o laboratório de análises forneceu os seguintes resultados. Massa específica no corte, 2 toneladas por metro cúbico. Massa específica solta, 1,6 toneladas por metro cúbico. E massa específica compactada, 2,5. Os fatores de empolamento e de contração do solo são, respectivamente... Pessoal, vejam, o solo, no seu estado solto, tem 1,6 toneladas por metro cúbico. Mas vejam, quando ele estava confinado, lá na jazida, ele tinha 2 toneladas por metro cúbico, porque ele era mais denso. Por que ele era mais denso? Porque ele estava sujeito às tensões do seu próprio peso. Daí, quando a gente tira aquele solo da jazida, ele passa a ficar no seu estado solto, diminui a sua densidade. Por que diminui a densidade? Por uma mesma massa de solo, o volume aumenta, porque ele sofre um alívio das tensões e um rearranjo nos grãos, aumentando o seu volume. Por uma mesma massa e um volume maior, diminui a densidade, ele fica menos denso. Agora, quando a gente compacta o solo, para aquela mesma massa de solo, a gente está reduzindo o volume do solo. Por uma mesma massa e um volume menor, a gente aumenta a densidade. Lembra, densidade é a relação de massa por volume. Quanto menor o volume, maior a densidade. É por isso que a gente tem 3 massas específicas diferentes aqui. Uma para cada estado. E o exercício pergunta exatamente essa questão, envolvendo o empolamento e a contração. E a gente precisa memorizar aqui 2 equaçõezinhas muito úteis. O empolamento, na realidade, então, consiste... Vamos começar aqui, então, pela compactação. Se a gente pegar a relação do peso específico compactado, ou da massa específica compactada, aliás, do corte, e dividir pela massa específica do aterro, a gente vai ter, então, o quanto ele sofre de contração. Então, a letra C aqui é a contração, gama C é o peso específico no corte, e gama A é o peso específico, ou a massa específica solta. Então, na realidade, né, pessoal, gama C é a massa específica no corte, e gama A, a massa específica compactada. Né? Então, se eu fazer essa relação, a massa específica no corte e a massa específica eu chego aqui em 0,8. Significa, então, que eu tenho uma contração de
80%. Então, aqui a gente já resolve o exercício pela alternativa A, né? Mas o que seria o empolamento? O empolamento é essa relação da massa específica medida no corte pela massa específica solta menos 1. Então, a massa específica no corte, 2. Massa específica solta, 1. Faço essa divisão da e tiro de 1, sobra 0,25. Ou seja, 25% é o empolamento. Então, o solo, quando estava no seu estado, no seu estado ali de corte, na jazida, dentro da jazida, antes de ser retirado, ele tinha uma determinada massa específica. Quando ele é retirado, ele sofre um alívio e ele aumenta 25%, tem um empolamento aí de 25% devido ao rearranjo dos grãos e esse alívio de tensões. Quando ele está aqui no corte, a gente vai retirar esse material do corte e vai fazer o aterro, a gente vai densificar esse solo. O quanto ele se contrai, né? Então, a gente faz aqui a continha e chega num percentual de contração de 80%.